A nossa segunda palestra é por videoconferência, importância de desenvolver uma cultura de dados na enfermagem. O palestrante ele é consultor de Business Intelligence na empresa Inteligência de Negócios, é o senhor José Maurício da Silva Júnior. Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, 2007, pós-graduação em Tecnologia de Informação, com ênfase em Engenharia de Software e Banco de Dados na Universidade Federal de Pernambuco, 2010, e mestrado em Engenharia da Computação na Universidade de Pernambuco, 2015. Atua como consultor de Business Intelligence na inteligência de negócios, participando de projetos nos setores público e privado, tendo como destaque o projeto Covid-19, junto à Secretaria de Segurança Pública do DF e SES-DF, e alfabetização de dados. Atua como coordenador pedagógico na Quality, tendo passagens como professor na Faculdade Francinete de Recife, na Faculdade de Informática do Recife, FACI, pela Faculdade do Recife, FAREC, e Faculdade Joaquim Nabuco. Já foi analista de sistemas no Banco Gerador e Banco Azteca. Já trabalhou na Tayata Solutions como gerente de treinamentos. E no Banco BGN e Laboré como desenvolvedor de sistemas. Com vocês, José Maurício da Silva Júnior. Pretendo não me alongar muito devido à hora, mas eu espero que essa palestra contribua um pouco para vocês a pensarem um pouco mais sobre a cultura de dados, a entender um pouco melhor esse contexto, entender um pouco melhor esse mundo de dados, né? Que todo mundo fala a todo momento. Nossa, por não ser da área de enfermagem, tentarei não falar um techniquez, tentarei falar uma linguagem bem acessível, super tranquila, tá? E aí plantar essa semente da alfabetização de dados em vocês, tá bom? Então, curtam, aproveitem, e eu vou começar aqui com vocês, compartilhando a tela, e aí vocês me dizem se já estão enxergando o que eu estou transmitindo para vocês. Vamos lá, então. Bom, deixa eu só trocar aqui a minha tela, que aí eu consigo falar com vocês ao mesmo tempo e transmitir. Então, pessoal, primeiro, né, foi ótima a palestra anterior, porque expandiu um mundo de horizontes e acaba coincidindo com boa parte do que eu vou falar aqui, né? Então, o mundo que ouvimos hoje é praticamente tudo isso que foi dito. É inteligência artificial, aprendizado de máquina, algoritmos, ChatGPT. Então, temos uma diversidade de coisas que podemos falar. Só que, se a gente parar para pensar, tudo isso, para poder funcionar, funciona em cima de dados. Tudo isso funciona conectado a dados. Entretanto, será que hoje temos a capacidade de analisar tudo isso, de entender todos esses dados? Será que agora, para poder trabalhar na área de saúde, de enfermagem, eu vou precisar mudar um pouco o meu perfil? Eu vou precisar, além de entender o meu contexto da enfermagem, eu vou ter que ter outras skills, eu vou ter que ter outras coisas para poder trabalhar e ser esse novo profissional, né? Então, toda essa avalanche de dados vai contribuir para o que eu vou falar a seguir. Ou seja, o que é que trabalhar com dados vai contribuir no meu dia a dia? O que é que isso vai mudar no meu dia a dia, tá? Então, eu quero plantar uma pergunta, vocês respondam a si mesmos, né? Quando a gente começa a falar esses termos, o que é que causa em vocês? O que é que vocês pensam? Dá um pouco de medo? Interessa? Enfim, queria que vocês fizessem essa reflexão enquanto eu vou falando, né, ao longo do conteúdo aqui, tá? Então, vamos lá. Maurício, você falou aí, né, que dados é o novo petróleo, ou é a nova tapioca, falando aqui de Pernambuco, né?
Mas vamos lá. Então, bom, um estudo recente, entre aspas, né, fala que nós vamos ter aí isso até 2017, né, o novo estudo para 2023 está bem próximo de sair, mas ali em 2017, né, já se falava que a gente teria ali 4.785 interações diárias baseadas em dados, ou seja, trabalhar na até área de saúde, de 2025 a gente vai ter enfermagem, essa eu vou quantidade de precisar interações. mudar um pouco o meu Mas perfil. Maurício, e eu ali, vou precisar, então, além 2017? Bom, em 2017 nós tínhamos, né, uma interação diária com dados de 300 interações. Maurício, mas o que você quer dizer interação com dados? Bom, eu quero dizer que desde você ouvir alguma coisa na rádio a caminho do seu trabalho, ao qual o melhor caminho que você vai buscar, né, no Waze, tudo isso é uma interação com dado. Tá? Então, Maurício, será que todos esses dados vão ter valor? Será que todos esses dados vai servir para alguma coisa? Bom, não é à toa que todo mundo foi digitalizado, certo? Todos esses dados vai servir para alguma coisa, certo? Você deixa a coletar uma preferência de algo que você gosta de ouvir, algo que você gosta de comer, ou até recomendar algo para você comprar. Então, todos os dados gerados, eles vão ter algum tipo de valor. Uns mais, outros menos, mas o que nós temos que ter, a ciência temos que separar, né, aquilo que é um sinal, ou seja, aquilo que vai nos levar a tomar uma boa decisão, e do que é um ruído, daquilo que não nos leva a ter um bom resultado ou ter uma análise aí um pouco deturbada, tá? Então, vamos ter cuidado com essa avalanche, né, de conteúdo de dados agora, porque o nosso problema no passado é que a gente não tinha dado para trabalhar. Agora foi gerado um outro tipo de problema. Nós temos dados demais a se trabalhar. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. Tá? E aí, eu acabei de falar, né, que, bom, o mundo foi digitalizado, você queira ou não, né? Ninguém pediu para fazer uma geladeira que te suje, né, para a parte interior e fale para você, olha, ninguém pediu isso, mas de alguma forma já está disponível hoje, né? Do mesmo jeito do lava-louças, né? A lava-louças antigamente servia para quê? Você colocava o prato, né? E ele lavava quando você pedia. Agora não. Você pode programar através de qualquer dispositivo qual horário você quer que lave, com que quantidade de água, sabão, com que peso, né? Então, tudo isso, de alguma maneira, gera algum tipo de dado, tá? Um fato interessante, eu gosto de ler muito manual. Então, uma das coisas, quando eu comprei uma geladeira nova para minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi ler o manual antes de ligar na tomada, né? E uma frase marcou muito que tinha lá no manual, é que ele falava assim: as primeiras 24 horas da geladeira, ela vai estar aprendendo qual é a dinâmica da casa. Quantas vezes vocês abrem a porta, em que período do dia, quanto tempo essa porta fica aberta, justamente para que ele aprenda e consiga trabalhar melhor. Ou seja, como é que ele vai estar aprendendo? Porque ele vai estar gerando internamente uma massa de dados e com isso ele vai aprender a rotina da casa. Então, ninguém pediu, novamente, ninguém pediu, mas está lá e a gente precisa aproveitar isso. Da mesma maneira, né, que a gente nunca parou para pensar, né, que poderia ter um chuveiro digital que a gente pudesse controlar através do toque a temperatura, ou através da voz, ou até ter música, né? Ou seja, dependendo da temperatura de água, se descobrir qual é o nosso humor e recomendar que tipo de música a gente deve ouvir para se animar ou não.
mas, de alguma maneira, existem dados por trás disso e a gente precisa analisar e tomar uma decisão, tá? Ou seja, cada interação dessa gera uma decisão, que gera uma nova interação e uma nova decisão. E tudo isso, esses dados estão armazenados em algum lugar e aí tem alguém trabalhando com isso para melhorar a tua vida, tá? Então, poxa, se a gente está trabalhando, se a gente tem dados o tempo todo, então, será que nós estamos preparados para fazer toda essa leitura de dados? Será que a gente está preparado para esse mundo de dados que vem a seguir? Bom, então, já vamos começar a mergulhar propriamente dito no que a gente veio falar aqui, né? A gente veio falar aí da cultura de dados. Só que antes da gente falar em ter uma cultura de dados na nossa vida ou de ter uma cultura de dados na enfermagem, a gente precisa ser alfabetizado em dados, né? Do mesmo jeito que nós somos alfabetizados a ler e escrever na nossa língua materna, né? Nós precisamos também ser alfabetizados em dados. Mas, Maurício, o que seria uma alfabetização em dados? Bom, uma alfabetização em dados podemos definir com essa frase em amarelo, que é muito simples. Ou seja, para a gente se considerar que é uma pessoa alfabetizada em dados, nós precisamos saber ler, trabalhar, analisar e argumentar com dados. Então, esqueçam aquela coisa do, bom, eu acho, olha, eu aprendi assim. Não. A gente tem que parar com isso agora e todas as nossas respostas, todos os nossos achismos, entre aspas, né, precisam ser voltados a dados. Ou seja, sempre que você responder, sempre que você der um comentário, sempre que você colocar o seu lugar de fala, você tem que estar endossado onde foi que você viu, onde foi que você leu, ou onde foi que você, enfim, tirou aquela resposta, tá? Acredito que se a gente tivesse um pouquinho de cada disso em todas as áreas de nossas vidas, né? Aquela questão de todo mundo ter o seu achismo, do achar, seria um pouquinho diferente. Tá? Então, a partir de agora, pessoal, eu quero que vocês tenham isso gravado na cabeça, tá? Então, a partir de agora, vamos ser alfabetizados em dados, vamos saber ler, né? Ou seja, Maurício, o que seria ler? Poxa, seria você ler, por exemplo, uma tabela, né? Que é, vamos lá, é um gráfico mais comum de todos, uma tabela, e você conseguir entender o que aqueles dados estão querendo dizer. Maurício, o que significa trabalhar? É eu conseguir manipular aquela massa de dados e conseguir gerar um resultado. Maurício, o que seria o analisar? O analisar seria, depois que eu li, trabalhei aquela massa, manipulei, eu consigo verificar os novos resultados que surgiram, né? E no final eu consiga comunicar, eu consiga discutir com alguém, argumentar ou colocar a minha ideia mais baseado em dados, ok? Bom, e se a gente está falando de dados, né, e eu venho batendo muito nessa tecla, né, eu gosto bastante dessa frase que eu acho que vai sustentar muito o que a gente vai falar a seguir, né? É uma frase bem antiga que vocês devem conhecer, mas se tivermos dados, vejamos os dados. Entretanto, se tudo o que temos são opiniões, eu prefiro as minhas. Tá? Então, essa citação, ela é forte, né? Parece, dependendo da maneira como se fala, até um pouco rude, mas se vocês pararem para refletir, é a realidade, né? Opinião, cada um pode dar, cada um tem a sua, só que eu posso dar a minha opinião totalmente pautada em dados. E é isso que eu quero que vocês, a partir de agora, tenham essa postura, né? De sempre, olha, antes de falar, eu tenho que ter alguém que me embase, que diga o porquê que eu estou dizendo isso, tá? Então, é muito comum, principalmente
como foi citado até um pouquinho no início da minha experiência, eu participei do projeto da Covid-19 aí em Brasília, junto à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Segurança Pública, e tínhamos muitas discussões em cima disso, né? Todo mundo tinha um achismo, cada um queria fazer de uma coisa, e aí a gente tinha que voltar e basear, olha, o que é que os dados estão dizendo para a gente? Por mais duro que seja, o que é que os dados estão dizendo? Qual é o posicionamento que a gente deve tomar? Qual é o caminho que a gente deve ir? Tá? Então, durante esse projeto, as opiniões e os achismos e as experiências próprias de vida não adiantavam nada. A gente tinha que olhar o que, né, os dados diziam para a gente e tomar a melhor decisão baseado no que a gente tinha naquele momento. Tá? Então, por isso, né, se temos dados, vejamos os dados. Tá bom? Maurício, calma lá. Você está dizendo que a intuição humana não vale de nada agora. Eu não estou querendo dizer isso. A intuição humana sempre, sempre e sempre deve ser levada em consideração. Entretanto, não deve ser o fator predominante. Ela deve contribuir para a análise, mas não ser o único fator. Ok? Maurício, então, como é que a gente deve começar um processo de tomada de decisão baseado em dados? Bom, mas antes disso, né, a gente tem sempre que pensar que a tomada de decisão baseada em dados, né, não é só deixar o elemento humano ausente, mas a gente tem que trazer esse elemento humano para o lugar dele, ok? Então, vamos ver a seguir um processo de tomada de decisão, né, com base em dados, é todo um ciclo, certo? E acredito que pode ser muito útil no dia a dia de vocês. Eu sei que às vezes o calor do momento e da emoção nos leva a tomar decisões, né, baseado no fator humano, mas a partir de agora eu espero que vocês comecem a pensar um pouco mais friamente e seguir um processo, tá? Ok. Maurício, então, como é que eu faço um processo totalmente voltado à decisão baseado em dados? Então, existe um ciclo de vida. A primeira coisa que você tem que verificar é, bom, tudo parte de uma pergunta, né? Então, eu preciso fazer uma ótima pergunta. Com essa pergunta, eu tenho que fazer o quê? Adquirir os dados para poder analisar. Então, depois de adquirir esses dados, eu vou adquirir, como o texto fala, os melhores dados disponíveis. Maurício, nem sempre eu vou ter os melhores dados, mas você trabalha com o que você tem naquele momento. Seja uma planilha que você preenche no seu dia a dia, sejam dados do sistema, relatórios do sistema, sejam dados do prontuário, né? E aí, trazendo isso aí, pessoal, quanto mais vocês alimentarem o prontuário com mais informações, com maior número de riquezas, a gente vai ter um melhor resultado na saída. Né? Tem um texto que eu gosto muito que fala assim, né? Se entra lixo, sai lixo. Então, não adianta a gente preencher com qualquer coisa, porque vai sair qualquer coisa ruim do outro lado. Então, a gente tem que preencher um dado de qualidade para poder conseguir algo de qualidade na saída. Ok? Bom, Maurício, fiz a minha pergunta. Obtive os dados para trabalhar. O que é que eu tenho que fazer agora? Bom, eu tenho que começar a avaliar aquilo que eu tenho e analisar criticamente os dados. É nesse momento em que a gente deixa, num primeiro momento, o fator humano de lado e começa a olhar friamente aquilo que a gente tem. E aí a gente começa a analisar, começa a fazer mais perguntas, começa a ter ideias, e aí, no final, quando a gente começa a ter algumas ideias, a gente pode começar a colocar o fator humano para realmente confrontar e saber se aquilo que a gente está analisando de fato faz algum sentido. Ou
se o elemento humano começa a mudar alguma coisa, ok? Então, no próximo passo seria o quê? O aplicar aquele conhecimento que a gente analisou anteriormente. Então, colocando todos os experimentos profissionais, a gente vai conseguir, que eu sempre digo, quando a gente junta, né, os dados que nós obtivemos, mais o fator humano, é a chave do sucesso, é aquele pensamento único. Ok, Maurício, eu entendi o que está acontecendo, eu analisei, eu critiquei, eu coloquei o fator humano, mudou alguma coisa, mas o que é que vai acontecer agora? Eu preciso comunicar esses resultados, eu preciso anunciar, ou seja, eu preciso dizer o que foi que eu consegui encontrar para que a gente comece a trabalhar baseado naquele achado que eu tive. Maurício, como assim? Por exemplo, vocês podem pensar, eu vou dar um chute do dia a dia daqui de vocês, me perdoem se eu falar alguma coisa que seja muito distante. Durante o dia a dia de vocês perceberam que tiveram menor número de, ou melhor, tiveram uma maior taxa de sucesso, né, em pacientes depois que vocês iniciaram a trabalhar com uma determinada marca de álcool para esterilizar as coisas. Ou vocês perceberam que escutar o que o paciente fala fez uma diferença no resultado final. Ou, por exemplo, vocês perceberam que todos os pacientes em uma determinada ala estão tá começando a ter um determinado tipo de sintoma para poder correlacionar o que está acontecendo, tá? Então, a gente precisa comunicar a nova rotina. Depois disso, depois de anunciado e vocês começarem a praticar ou ter a nova rotina, né, vocês precisam monitorar de alguma maneira se aquela nova rotina de trabalho de vocês realmente está tendo algum tipo de sucesso. Então, não é só simplesmente ter uma pergunta, né, ter um insight, opa, o que é que eu devo, será que se eu fizer dessa maneira é melhor? Né? Então, você trabalha os dados, você verifica, começa a trabalhar, opa, tive um resultado, isso faz sentido? Vamos experimentar? Então, experimenta. Depois que experimentou, você precisa realmente saber, olha, esse meu experimento gerou que tipo de resultado? Para saber se foi uma boa escolha ou não, tá? Então, perceba que, e esse resultado, pode surgir uma nova pergunta e começar a se retroalimentar. Então, isso é um processo, trabalhar com dados é um processo sem fim, né? Mas, Maurício, no meu dia a dia eu consigo implementar isso? Sim. Logicamente que vão ter pessoas que vão estar com um olhar mais voltado a isso, né, do que outras. Entretanto, é possível você sempre colocar isso na sua rotina, né? Seja através de um dashboard com alguns gráficos que vai estar monitorando todo o tempo aquilo que você vai estar alimentando no prontuário ou no sistema, ou seja para alguém na hora da passagem de bastão, talvez é muito mais fácil olhar um dashboard e ver os números, entender aqueles números, entender o que está acontecendo, do que às vezes a pessoa não consegue se expressar bem, não consegue transmitir bem o que está acontecendo, né, naquela rotina no dia a dia, ok? Então, mesmo que essa parte de dados e análise dos dados esteja muito ainda na área da gestão, mas vocês precisam colocar isso no dia a dia, porque senão o pessoal que está na ponta não vai conseguir entender o porquê está fazendo aquilo ali, o porquê que está tão preocupado em preencher todos os dados detalhadamente, né? Porque alguém está analisando isso do outro lado, só que essa análise e os resultados obtidos precisam chegar ao time, né? Para saber se aquilo que eles estão fazendo de fato está surtindo algum tipo de resultado ou não. Joia, Maurício. Perfeito. Mas e por onde eu começo, né, a criar uma cultura de dados, né, dentro do meu dia a dia,
na minha organização, no meu contexto? Bom, o primeiro ponto é você criar uma estratégia de uso dos dados. Ok, Maurício, mas como é que eu crio uma estratégia para o uso para ter uma cultura de dados, né? Bom, a estratégia começa a partir dos indicadores que vocês querem chegar, né? Se é ter quanto tempo vocês querem ter com o paciente, uma diminuição do tipo de retrabalho, uma melhora no processo, vocês precisam criar indicadores para poder verificar isso. O segundo passo é o quê? Investir em tecnologia. Poxa, Maurício, investir em tecnologia, de fato, não dá para a gente trabalhar com dados sem investir em algum tipo de ferramenta de análise de dados. Então, é realmente necessário. O item 3. Bom, como eu já acabei de falar, né? Eu preciso distribuir os resultados conquistados com todos. Se o pessoal não consegue enxergar os resultados obtidos, né? Eles não vão conseguir saber para onde eles devem ir, ok? Bom, o item 4 seria o quê? Investir em treinamento das equipes na hora certa. Poxa, Maurício, como assim investir na hora certa? Bom, a gente precisa começar a treinar as pessoas a partir do momento que nós queremos criar essa cultura dentro de casa. Então, quando os dashboards começarem a ser criados, quando a massa de dados começar a ser gerada, é o momento certo da gente começar a investir o quê? No time, a saber como é que eu leio um gráfico, que tipo de gráfico melhor responde a um tipo de situação, como é que eu devo analisar um número, o que é que eu devo interpretar daquele dashboard. Então, é esse tipo de treinamento que se deve investir no time. E por último, né, use a análise de dados para ajudar outros colaboradores que estão iniciando. Então, a partir do momento que você se torna alfabetizado em dados e começa a trabalhar com dados e obter frutos, então é o seu dever, né, evangelizar outras pessoas a trabalhar também com dados, ok? Maurício, e qual é a vantagem de tudo isso, né? Bom, os estudos mostram, né, que quando a gente começa a trabalhar com dados, naturalmente os processos começam a ser otimizados, a gente começa a identificar mais facilmente tendências, ou seja, a gente começa a ter um sentimento mais apurado do que está acontecendo, certo? A gente tem as respostas na ponta da língua de tudo que está acontecendo, tá? A gente consegue melhorar ou otimizar a experiência dos colaboradores com dados, ou seja, né, quando a gente começa a ter essa cultura, mais e mais colaboradores vão trabalhar com dados, vão melhorar e vão chegar a um nível de excelência, ou seja, naturalmente, o diálogo entre os colaboradores serão através de dados, todo mundo sabendo, olha, o que é uma média, o que é um desvio padrão, que tipo de análise estatística está sendo feita, né? Como foi que aquele número apareceu ali, né? Então, começa a se ter esse diálogo muito mais facilmente, né? Melhora a percepção dos parceiros de trabalho, ou seja, eu consigo confiar mais no meu companheiro de trabalho, porque eu sei que ele vai estar totalmente respaldado a dados, ele não vai estar falando nada de achismo para mim, né? Olha, porque eu li numa revista assim, assim, assim. Não, é uma revista científica, totalmente respaldada, né? Sem achismo nenhum, né? A gente começa a criar novas rotinas que vai melhorar o nosso dia a dia e, de fato, quando a gente cria novas rotinas performando, né, a gente começa a reduzir custo e a reduzir o tempo de fazer as coisas, tá? Então, quando a gente pensa numa cultura de dados, a gente pensa em todos esses ganhos que a gente vai ter aí, tá joia? Mas, Maurício, bom, e na saúde, isso está acontecendo? Bom, na fala anterior, vocês viram aí, né, na palestra anterior, o crescente uso das tecnologias, né, com IA, Big Data, né, com aprendizagem de máquina,
demonstra que é importantíssimo a gente trabalhar com essas novas tecnologias, né? Aí o número para vocês que 97% das empresas já no setor de saúde estão investindo em tecnologias de Big Data, ou seja, todas as pessoas estão trabalhando e o mundo hoje é gerido por dados e fatos, ou seja, diminuindo totalmente o espaço para fake news, para qualquer outra informação que destrua tudo aquilo que a gente está aprendendo, ok? E o estudo mais recente que eu trouxe para vocês é que em 2023, né, a gente vai ter aí uma escala de 103 bilhões de dólares, né, ou seja, aumentando aí 20% em relação a 2020. Então, é realidade, não tem mais volta, nós vamos trabalhar com dados, e se a gente não trabalhar com dados, a gente vai ficar aí totalmente defasado, a gente não vai conseguir trabalhar, tá bom? Mas Maurício, ok, entendi, você defendeu, eu estou aceitando, mas por onde começar, né? Bom, então, 4 tópicos iniciais aí para a gente começar nessa cultura de dados, ok? Primeira coisa é elaborar uma lista, né? Fazer aí um checklist de itens verificadores norteando o que é mais crítico, onde é que eu quero atacar, quais são os meus problemas agora. E com isso, você determinar quais são os resultados que você quer obter. Não adianta eu querer trabalhar com dados sem que eu saiba para onde eu devo ir. E para saber para onde eu devo ir, eu devo determinar fielmente quais são os indicadores que eu quero atingir. Joia? O próximo item, né? Que eu sempre acho muito legal. Poxa, vai em outra instituição de saúde, vai em outro órgão, dá uma olhada, interage com... Eu sempre brinco, faça uma interação com o amiguinho do lado, né? Você sempre vai ter algo a aprender com outra instituição, com outras pessoas. Certamente o contexto deles é diferente do seu contexto. Você certamente pode ter algo a aprender com outras pessoas ou outras instituições e outros lugares e outras tecnologias. Então, não fique preso ao seu contexto. Tá bom? Sempre incentive, né, as capacidades de liderança em toda a equipe, certo? Então, Maurício, logicamente, vão ter mais pessoas que... umas pessoas vão se destacar mais do que outras, então essas pessoas que estão em posição de liderança, elas têm o dever de evangelizar, né, as outras pessoas nessa cultura em dados. Tem que pegar, colocar os dados debaixo do braço e sair evangelizando, levando a palavra dos dados para todos da equipe, né? E não se cansar enquanto todos não falarem a linguagem dos dados, tá bom? E se eu vou começar a trabalhar com dados, temos uma situação aí bem complexa, que é o quê? Eu falei para vocês que os dados eles devem estar em todos os lugares, ao alcance de todo o time, do mais alto nível até o nível mais baixo. Só que a gente tem que saber o que é que cada nível deve analisar, né? Não é porque os dados devem ser acessíveis a todos que todos devem ver tudo, porque nem todos vão ter a mesma maturidade. Então, temos que ter uma boa governança, né, para que saibam o que deve ser analisado. Ok? E aí, pessoal, para encerrar, não menos importante, 7 dicas finais para a gente, né, ter essa cultura em dados, né? Seja na enfermagem ou em qualquer lugar da sua vida, né? A primeira coisa, comece transformando a cultura do seu local, ou seja, comece no seu contexto, na sua área, para depois começar a crescer. O que é importante é que todos da sua área ou todos ao seu redor tenham o mindset voltado a dados, ou seja, que tenham a mentalidade a trabalhar com dados,
Ah, eu adorei, Maurício, essa área. Eu quero isso para minha vida agora. Tudo bem, mas comece pequeno. Não adianta você querer abraçar o mundo, a querer colocar isso em todos os lugares, que não é bem assim. Uma mudança de cultura leva-se tempo. Né? Eu brinco justamente falando, olha quanto tempo precisou-se para que a nossa roupa, né, o jeito que a gente se veste, de mudar. Né? A gente se vestia com roupa até cobrindo o braço até o pulso, depois até o cotovelo, para depois usar uma regata. Então, isso leva tempo e maturidade, tá bom? Como já falei, torne os dados disponíveis a todos, ok? Porém, com governança, né? Cada um podendo enxergar aquilo que de fato serve a cada nível. Aprenda a interpretar os dados. Cuidado, não deturpe o dado. Tudo bem, o dado ele deve ser torturado, ele deve ser esmiuçado, mas aprenda a interpretá-lo da maneira correta. Né? Quando a gente começa a falar a linguagem dos dados, é muito comum que as pessoas olhem para um gráfico e queiram dizer o que acha, né, daquele dado, sem de fato ser aquilo que de fato é. Né? E por último, nenhuma métrica extravagante ou muito audaciosa, como já falei, comece pequeno, abrace a tecnologia. Certo? Não tenham medo da tecnologia. Ela vem aqui para nos ajudar. Ela vem aqui para melhorar o nosso dia a dia, tá bom? E por último, acompanhe os dados constantemente. Por mais que você seja familiarizado com os dados, por mais que você esteja acostumado, que tenha aquele feeling, que tenha todo aquele sentimento com aqueles dados, que você olha todos os dias, a todo momento. Entretanto, os dados, você tem que tomar cuidado com eles, porque eles podem mudar de uma hora para outra. Então, acompanhe os dados constantemente. Tá joia? Bom, pessoal, eu espero não ter me alongado muito. Era essa mensagem aí que eu queria trazer para vocês, queria implantar essa sementinha. Aí estão os meus contatos, para quem quiser falar comigo e caso eu não consiga responder as perguntas agora, aí os meus contatos e vocês podem entrar em contato comigo e, bom, estou à disposição para a gente falar aí um pouquinho sobre dados. Então, a gente agradece a você e a Vanessa, que foi duas palestras interessantíssimas.